A tão aguardada reunião acabou. A CBF acaba sua reunião com os clubes que hoje à tarde decidiram o que irá acontecer com o calendário, prognósticos para os times gaúchos. Mas antes disso, te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo, deixa o seu like que é muito importante e compartilhe o vídeo para chegar a mais colorados. Vamos lá, gurizada, o Inter que amanhã enfrenta o Belgrano na Arena Barueri, mas antes disso, o assunto mais importante até agora, no dia de hoje, foi a reunião da CBF com os clubes. E ficou decidido o seguinte, gurizada, teremos jogos atrasados sim nas datas FIFA, tanto pelo Brasileirão e tanto pela Copa do Brasil, tá? A diferença entre os jogos no Brasil tem que ser de 66 horas, tá? De um para o outro. E o calendário foi aprovado por unanimidade. Todos os times brasileiros da Série A aprovaram o jeito que o calendário tá. Até o Inter, o Grêmio e o Juventude concordaram com o que ficou dito na reunião. O Brasileirão vai ter rebaixamento sim, e os gaúchos, clubes gaúchos não serão isentos disso. Então, se o Grêmio fazer uma temporada ruim, se o Inter fazer uma temporada ruim, o Juventude também, eles sim irão cair, gurizada. Não vai ter nenhum tipo de ajuda conjunta dos times gaúchos para a doação ao Rio Grande do Sul. Foi o que a CBF acabou passando. Uma das coisas também que chamou muita atenção, pessoal, foi a fala do presidente do Fluminense, onde ele diz que o Alessandro Barcelos, após a reunião, foi lá e pegou um saco de bolas de treinamento e levou para onde o Internacional está em alojamento. Isso chama muita atenção porque nem bolas o Internacional conseguiu salvar, gurizada, para fazer o treinamento. É o básico. Nem isso o Inter conseguiu fazer pela causa da enchente, pelas coisas que a gente acabou passando. Um clube de futebol que é de futebol não conseguiu salvar bolas de futebol para conseguir treinar, pessoal. Vale lembrar que também foi decidido, o presidente do Juventude, na verdade, passou essa informação que o jogo do Inter, com o mando do Inter, será no dia 3 de julho. 3 de julho. E o jogo da volta com o mando do Juventude será no dia 13 de julho. No mesmo mês, 10 dias de diferença um do outro. E também, gurizada, informação do repórter Lucas Colar, do Vozes do Gigante, tá? É que Fernando tem grandes chances de atuar como zagueiro. Zagueiro seria a posição do Fernando. Então, vamos lá. Um suposto Internacional esboçado, então, por mim, por ti e pela galera que vai acompanhar o vídeo aí, deixando nos seus comentários. Bem provável que o Internacional entre em campo com Rocher, Bustos, Vitão, Fernando e René. Essa é a defesa do Internacional. Abrindo o campo com Thiago Maia, Maurício / Arangues, porque o Arangues treinou em separado dos demais atletas nessa semana que passou. Ele está recuperado do seu problema, mas ele treinou separado. Isso nos dá a entender que tem algum problema com o Arangues que a gente ainda não conseguiu saber e descobrir qual é. Depois, Alan Patrick, Wesley, Borré e Ener Valencia. Lembrando que é a primeira vez que o Ener Valencia e o Borré vão atuar juntos no mesmo time. E isso é muito importante falar, porque lembrando que eles vão ceder as seleções, né? O Internacional não conseguiu salvar esse momento dos jogadores, a saída dos jogadores para a seleção. Lembrando que nesse meio tempo tem data FIFA, tem Copa América, tem 4 amistosos marcados até o final de 2024 com as suas seleções. Então o Inter vai perder o Borré, o Ener e o Rocher por jogos que ele não esperava, por tempo estipulado que o Inter não esperava que fosse tanto tempo assim. O Inter esperava que ia perder os jogadores, isso é óbvio, são jogadores de seleção. O Borré da seleção colombiana, o Ener da equatoriana e o Rocher do Uruguai. Lembrando que o Arangues não foi convocado para a seleção do Chile, tá, pessoal? Então esses 3 são os convocados até o momento que o Inter vai acabar perdendo. E informação importantíssima é que Ricardo Matias, jogador de 18 anos, 1,90 m, centroavante das categorias de base, foi chamado para agregar o time do Internacional. Será que o Eduardo Cudê já está pensando justamente nessa falta que o Borré e o Ener irão fazer após essa convocação? Ou será que o Luca, que estava se recuperando, não conseguiu se recuperar completamente, ele chama o jogador centroavante da base do Sub-20 para compor o time em Itu? Vale lembrar que ele viaja ainda hoje. Falando sobre a base do Internacional também, o defensor do Internacional das categorias de base, Cauã, assinou seu primeiro contrato de profissional, como profissional do Internacional. Jogador que tem 20 anos, das categorias de base do Inter do Sub-20, assina seu primeiro contrato com o Inter. É mais um garoto que é
cobiçado por outros times europeus e tem muita gente falando muitas coisas boas desse atleta. O Inter Sub-20 que tem, entre outros, como Iago Noal, Ricardo Matias, que agora vai se somar ao Gabriel Carvalho, que já está em Itu trabalhando com os demais atletas, e tantos outros jogadores que o Inter vem formando nesse meio tempo. Então essas são as informações do Internacional após a reunião da CBF. E aí, você concorda com o que foi decidido na CBF ou não? Você discorda? Deixa aqui nos comentários, curte o vídeo, compartilha também, que é muito importante, se inscreve no canal e não te esquece, amanhã a jornada 1909 contará comigo, Lacerda Martins, o Marcos na narração e a Júlia também. Forte abraço para todo mundo, fiquem com Deus, que Deus os abençoe. E daqui a pouco, às 11 horas da noite, tem uma live especial aqui no canal do Futebol e Resenha, falando sobre tudo e abordando todos os tópicos do Inter. Forte abraço, gurizada, tamo junto.